problemas que eu tenho visto, né, como orientadora, como professora que avalia monografia, trabalho de tese, artigo, é que as pessoas chegam como se elas tivessem acabado de descobrir a pólvora, né, aquele caso fosse o único. Estamos começando mais um episódio do Dica de Especialista, projeto do Grupo de Pesquisa CAPO, Cidadania, Controle da Ação Policial e Enfrentamento ao Racismo, coordenado pela professora Jaqueline Muniz. Nossa especialista de hoje é a querida professora Ana Paula Mendes de Miranda, doutora em Antropologia Social pela USP, professora do Programa de Pós-Graduação em Antropologia da UF e também coordenadora do GINGA, Grupo de Pesquisa sobre Conflitos de Natureza Étnico-Racial e Religiosa. Professora, seja muito bem-vinda. Para começarmos, como a gente pode compreender os fenômenos da intolerância religiosa e do racismo religioso no Brasil? Você pode, por favor, explicar para a gente a diferença entre racismo religioso e intolerância religiosa? Conflito religioso, se a gente pensa genericamente, né, é uma das coisas mais antigas que existe na realidade, né? O conflito religioso é fundante dos processos históricos, se a gente pensar, né? No caso brasileiro, o conflito religioso que a gente tem observado, né, contemporaneamente, que afeta as religiões de matriz africana, né, ou religiões de matriz afro-brasileira, há uma disputa aí sobre essas categorias, ele também não é novidade, né? Digamos que essas são tradições que foram historicamente perseguidas pelo Estado brasileiro, né? Hoje, o que caracteriza essa perseguição não é, digamos, oficialmente o Estado, embora a gente tenha situações de conflito onde o Estado muitas vezes se comporta como um violador de direitos, mas a maior parte das questões que a gente tem encontrado na atualidade são situações que envolvem agressões que são originadas de pessoas com pertencimento, que a gente pode dizer, de um perfil evangélico pentecostal. Tá? No passado, esses conflitos estavam relacionados a grupos católicos e os terreiros, né? Então, podemos dizer que há um conflito entre o cristianismo e essas tradições desde sempre na história do Brasil. Um dos elementos que tem, que a gente precisa considerar, que eu diria que é o principal, é o fato de que a gente está diante de tradições que são originadas na África, em diferentes lugares da África, e que chegam ao Brasil a partir do processo de escravização, né, e da migração forçada, né, dessas pessoas para o território brasileiro, né. E a dispersão dessas pessoas pelo território brasileiro vai produzir também uma diversidade de características desses grupos que é enorme, né? Quando a gente fala de tradições de matriz africana, como a gente está no Rio de Janeiro, vem na nossa cabeça um bando de candomblé, né? Mas se a gente olha isso no cenário nacional, a gente tem muitas outras tradições, né? Jurema, terecô, tambor de mina, batuque, e por aí vai, né? Com características próprias e com conflitos que vão ter diferenças de lugar para lugar, né? O que eu diria que caracteriza todos, tá? E aí tem uma coisa que eu acho que é importante para a gente pensar, que tem a ver com a distinção entre intolerância religiosa e racismo religioso. Tolerância religiosa é uma expressão que tem sido utilizada para caracterizar disputas entre grupos religiosos, onde algum grupo hostiliza o outro grupo. Isso se aplicaria a qualquer tradição religiosa. Mas essa expressão, ela traz em si um preconceito, que é o fato
que quando a gente está falando de direitos, a gente está falando de respeito à diferença. E quando eu estou falando de tolerar, né, eu estou falando de um processo que não garante respeito. Né? Se eu tolero alguém, eu tolero uma determinada pessoa. Eu não respeito aquela pessoa, né? Eu estou ali aguentando porque não tem outra solução. Então, dada a limitação desta expressão, né, dessa categoria, que eu não chamo de conceito, né, eu a trato como uma categoria política que nasce, né, das questões sociais, surgiu uma outra a partir dos movimentos sociais, em especial o movimento de religiosos de matriz africana, né, pessoas que são militantes de outros movimentos, né, militantes do movimento feminista, de movimentos partidários, de movimentos negros, e que são também religiosas, né, começaram a questionar essa categoria, chamando a atenção que ela não dá conta do nível de violência que os terreiros sofrem, né, porque muitas vezes, quando a gente fala em intolerância, as pessoas pensam, uma briga de vizinho, um xingou o outro, né, chamou de macumbeiro, né? E o que as pessoas estavam descrevendo, quando trazem esse debate, eram cenários muito mais violentos. Cenários de destruição de terreiros, de invasão de terreiros, de agressões de religiosos, assassinatos de religiosos. Nós já tivemos vários religiosos e várias lideranças religiosas assassinadas no país, por conta deste tipo de conflito. Então, a construção de uma outra categoria, que é o racismo religioso, ela surge também como uma categoria política para dar conta deste processo. Se a gente vai olhar a legislação vai falar em outra categoria, em discriminação, né? E por isso, a partir desse cenário, né, os movimentos, né, chamam de um jeito, as pessoas no senso comum chamam de outro, o direito chama de outro, né? Nós pensamos um conceito que é o conflitos religiosos, os conflitos, né, de natureza étnico-racial religiosa. Por que quer chamar a atenção? Que o conflito ele é sempre multidimensional. Então, quando eu estou falando que ele é étnico-racial religioso, eu estou dizendo a variável mais importante não é só a raça ou não só a religião, mas as duas combinadas. Porque o que faz a pessoa ser atacada é o fato dela ser integrante de uma tradição de matriz africana. O que está sendo atacado aí é a tradição. Quando alguém ataca um terreiro e destrói o terreiro, ele não está atingindo só o dono do terreiro, né, a liderança religiosa, ele está atingindo toda a comunidade. Nos casos que a gente acompanhou de terreiros que foram destruídos na Baixada Fluminense, o fato de ter havido a destruição de um terreiro resultou no fechamento de vários outros só por conta do rumor. As pessoas ficavam com medo, né, ficavam preocupadas com aquilo e paravam de frequentar o lugar, né? Mudavam o lugar, fechavam, mudavam as práticas. Então, a gente tem tentado pensar, para além dessas categorias que dão conta da realidade, o que esse fenômeno revela, né? E o que ele tem revelado para a gente é que este talvez seja um cenário onde não se consegue fingir que não existe. O que eu estou querendo dizer com isso? O Brasil muitas vezes nega o racismo, né? A sociedade brasileira reiteradamente diz que não é uma sociedade racista. Quando se está diante de um cenário que envolve os terreiros, ninguém consegue disfarçar, tá? O incômodo provocado pela presença das lideranças religiosas, trajadas, né, com suas roupas tradicionais, ele provoca um incômodo revelador, né? Coisa que o racismo que a gente pensa tradicionalmente, né, apenas associado à cor da pele, muitas vezes as pessoas produzem narrativas que tentam ocultar. Eu não estou dizendo que funcionam, tá?
Eu estou falando sobre as representações. Do ponto de vista da representação, o racismo muitas vezes é negado. Não, imagina, eu não sou racista, né? Aquela história. O Brasil, todo mundo conhece alguém que é racista, mas ninguém é racista, né? É sobre isso que eu estou falando. Quando isso acontece envolvendo um terreiro, esse cenário é diferente, porque as pessoas realmente não conseguem produzir essa narrativa que oculta a discriminação, né? Então, a gente tem olhado, né, para que maneira isso afeta as relações e de que maneira também os religiosos, né, as lideranças religiosas e os demais integrantes dos terreiros têm lutado por seus direitos, né? Porque diante do agravamento, a gente também tem notado um aprofundamento de uma mobilização. Eu posso dizer que quase todas as cidades, né, das capitais, têm alguma manifestação. Eu não posso dizer todas, porque eu não fiz pesquisa em todas, faltam algumas capitais para a gente ir, mas eu posso dizer que todas as capitais que nós fomos, eu tenho certeza que tem alguma atividade de mobilização contra isso, e há capitais que eu ainda não estive, né, com a equipe do Ginga, mas que a gente sabe que tem manifestações por outras fontes, né? O lugar onde eu diria que isso é mais invisível é a região norte, tá? Qual dica você daria para quem está começando ou tem interesse em pesquisar essas temáticas? O que não pode faltar? O que não pode faltar? Ler. Ler. Por que ler? Porque já existem muitos trabalhos produzidos sobre o tema, tá? Um dos problemas que eu tenho visto, né, como orientadora, como professora que avalia monografia, trabalho de tese, artigo, é que as pessoas chegam como se elas tivessem acabado de descobrir a pólvora, né, aquele caso fosse o único e ela tem uma grande contribuição a dar. É óbvio que ela tem uma grande contribuição a dar, mas não se faz pesquisa desconhecendo o que já existe sobre o tema, tá? Não que seja, você está querendo que cite você, não é isso que eu estou dizendo, não. Eu estou dizendo que até para poder você dizer que o fenômeno que você encontrou é diferente, você precisa saber o que é que existe, tá? E eu pego trabalhos que saem falando como se nada existisse. São muitos grupos de pesquisa atuando nesse campo no momento, no Brasil. Então, é preciso reconhecer o trabalho dos pesquisadores que vieram antes, né? Eu diria que isso é o básico de qualquer pesquisa científica. Há quem ache, né, que você pode ir fazer pesquisa de campo só com uma ideia na cabeça e um bloquinho na mão. Eu não sou dessas. Eu acho que é preciso saber, sim, o que foi produzido sobre o tema, naquele contexto onde a pessoa está atuando, para que ela possa, depois sim, dizer qual é o tijolo que ela vai botar na construção da teoria sobre aquele fenômeno que ela está estudando. Mas eu acho que é isso, né? O que não pode faltar é, em primeiro lugar, isso. Em segundo lugar, eu diria que o que não pode faltar é respeito aos seus interlocutores, né? É necessário que a gente tenha respeito aos interlocutores com os quais a gente atua, sejam eles quem forem, né? As próprias vítimas, no caso, os agressores, quando a gente consegue identificar os agressores, o poder público, enfim, seja quem for que esteja envolvido, é preciso ter respeito pelas pessoas que ali estão, né? Principalmente sabendo que a gente está lidando com histórias de dor, né? E que muitas vezes é muito difícil para as pessoas. Ao longo da pesquisa, nós já tivemos, das pessoas que a gente entrevistou, 2 já faleceram. E foram 2 falecimentos diretamente vinculados à tristeza provocada pela situação de violação, né? Eu posso dizer que foram mortes indiretas, provocadas pela violência que elas sofreram. Então, tem que ter muito cuidado, muita delicadeza ao lidar com as vítimas, né? A gente tem que saber que toda vez que a vítima conta aquela história, né, ela vive aquilo de novo.
Então, o respeito no sentido de evitar fazê-la sofrer muito, né? Pensar como é que... ter muito cuidado em como voltar ao assunto, né? E entender que algumas pessoas não querem falar sobre aquilo. E respeitar. E pensar de que outras maneiras é possível, né, fazer o seu trabalho, garantindo a ela o direito de não falar, se ela não quiser falar. Existe algum limite para quem pesquisa conflitos de natureza étnico, racial e religiosa que não se deve ultrapassar nunca? Eu acho que é esse, né, o limite do outro. Se a pessoa diz para você que ela não quer falar sobre aquilo, você não pode ultrapassar, né? E por que eu estou insistindo nisso? Porque, às vezes, o estudante está muito imbuído assim, não, mas a gente precisa denunciar, esse precisa contar, as pessoas vão ficar sabendo. Sim, mas se a própria pessoa não quer, se ela não dá conta, por uma série de razões, você não pode violar isso, né? Você pode ajudar de outras maneiras, certamente você vai encontrar uma outra maneira de ajudar a que essa pessoa ou outras pessoas não sigam sendo violadas, né? Então, acho que a chave ética para isso é lembrar que você está lidando com pessoas, seres humanos, que já passaram por uma violência e que a pesquisa não pode ser uma outra forma de violência, né? Então, inclusive, a gente tem uma estratégia de fazer a entrevista, né, a hora que a gente toca no assunto, né, ela é muito bem planejada, para que ela nunca seja o último bloco da entrevista, para a gente poder terminar a entrevista trazendo assuntos que a pessoa se sinta mais feliz, então, assim, a gente começa com a trajetória da pessoa, mas a gente também termina voltando para a questão do pertencimento religioso, do ponto de vista daquilo que a fez feliz na tradição religiosa, para que a pessoa não fique deprimida mesmo com o final da entrevista, porque a gente está lidando com situações de violência, né? Como eu já trabalhei com outros temas associados à violência, né, outras formas de violência, eu sei como é difícil para a pessoa que foi vítima falar. Muitas vezes a pessoa quer esquecer aquilo, né? Então, se ela quer esquecer, mas aceitou conversar com você, você tem que pensar muito bem, se preparar muito, né? Uma vez um orientando meu me perguntou, ai, professora, mas eu fiquei muito desesperado porque a pessoa começou a chorar e eu não sabia o que fazia. Aí eu falei assim, o que você teve vontade de fazer? Aí eu tive vontade de chorar. Eu falei, então chore. Eu muitas vezes já chorei junto com o entrevistado, porque ele percebe que você está ali de alma, peito aberto, coração aberto para ele, né? Não é chorar de uma forma piegas, mas chorar com identidade, né? Então, se naquele momento, né, você sentiu vontade de chorar, chore. Se você acha que o melhor é você levantar e pegar um copo d'água e abraçar a pessoa, enfim, haja naturalmente, no sentido de que a pessoa consiga perceber que você está sendo autêntico, sendo sincero nos seus sentimentos, porque você está lidando com os sentimentos dos outros. E a única forma de você respeitar o sentimento do outro é você sendo transparente com os seus sentimentos, né? Eu acho que esse é um ponto fundamental.